Divaldo Franco, Bezerra de Menezes. Jesus e nós. Precisando de alguma coisa, tem uma mensagem, a mensagem 9 aqui, ela é muito interessante. Fala sobre o quê? Nunca a Terra necessitou tanto de Jesus como hoje. Fala de novo para mim, por favor, Sérgio, que estava colocando o fone de ouvido e não deu para ouvir. Nunca a Terra necessitou tanto de Jesus como hoje. Tá. Boa noite. Então faz a abertura você, Sérgio. Boa noite, Nelson. Quando você quiser, você fala. Boa noite a todos. Boa noite, seu Nelson, tudo bem? Boa noite, tudo bem vocês? Graças a Deus, tudo em ordem. Amém. Boa noite, Silma. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Silma. Boa noite. Eduarda. Boa noite. Tem gente falando boa noite aqui do sofá. Boa noite. Manda um beijo pra gente. Continua sendo boa noite. Tá bom, mas tá esticadinho aqui. Precisa, né? Descansar. Com certeza. Boa noite, Beni. Tudo bem? Boa noite, Bani. Boa noite, Dani. Para todos. A moça que veio de longe. Boa noite, exatamente. Oi, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Tá bom. Hoje é o capítulo 19? É. O sopro. O sopro. Semana passada acabou a energia aqui, aí eu fiquei sem ver a segunda parte. Ah, é? Conversei. Esses dias tá ruim aqui, eu não sei o que está acontecendo com a Energisa, que está estourando todas as fiações aqui. Aí a cidade todinha ficou no apagão. Nossa Senhora. Aí eu peguei e falei, já é a segunda vez que acontece isso. Uma vez foi no sábado, retrasado, e depois na sexta. Boa noite, Inês. Boa noite a todos. Boa noite, Liana. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marco. Acho que a Cris não vem hoje não, né, Eduardo? Não vem. Ela falou que não vinha. Aniversário da minha neta. Da tua neta, né? Isso. Exato. Ela não falou nada para mim. Não, ela falou que não iria vir hoje. Ah, tá. Boa noite, Shirley. Olá, boa noite a todos. Tudo bem. Sérgio, então vai fazendo a abertura, enquanto isso vai chegando o pessoal e depois a gente entra com o resumo um pouquinho, né? Ok. E aí começamos enquanto isso dá tempo do pessoal chegar ainda quem está um pouquinho atrasado. Então, do livro do Divaldo Franco e do Espírito Bezerra de Menezes, é do livro Jesus e Nós. Eu vou ler a mensagem número 9, que eu achei muito ideal para o dia de hoje. Nunca a Terra necessitou tanto de Jesus como hoje. Nunca as criaturas humanas tivemos uma necessidade tão urgente de amar
o nosso próximo quanto nestas horas. Ele prometeu que voltaria e já veio na roupagem da doutrina espírita. Agora ele vai tomar conta das paisagens do nosso coração e dominar-nos interiormente de tal forma que, lentamente, dominemos as paixões inferiores que nos ferreteiam e libertemos o anjo encarcerado, que é Deus em nós. Temos necessidade de viver a boa nova intensamente. Dias houve no passado em que oramos no alto das montanhas, ante as labaredas crepitantes, falando aos imortais para logo descermos aos grandes rios e às suas margens, levando o monstro da guerra, o expansionismo. Nas cavernas oramos a Deus e saímos às planícies para matar inimigos. Cultivamos Deus no deserto e matamos os filisteus. Ouvimos Deus na montanha e espalhamos o terror. Cultivamo-lo nas catacumbas e semeamos as cruzadas. Hoje, desvelado pelos imortais, não nos permitamos utilizá-lo para os nossos fins ignóbeis. Jesus é amor. É aquele que ame, mesmo que não o conheça, está com seu psiquismo. Se o conhece, está em sintonia com ele. Desta forma, demos-nos as mãos, corações unidos, amemos a qualquer preço, construindo o reino de Deus no aturdido mundo de hoje. Abençoemos a ciência, a tecnologia, as artes, os pensamentos em florilégios de beleza, mas vivamos o amor intensamente, para que todos saibam que somos seus discípulos, encarregados como cartas vivas de expendê-lo por toda a terra. Filhos da alma, não recalcitremos. Esse é o nosso dia, esta é a hora da verdade. Bem-aventurados aqueles que não desincumbimos dos deveres que nos são oferecidos pelo amor. E depois, vivei Jesus divulgando-o, pelo exemplo, no pensamento, nas palavras e nas ações. Exoramos a sua misericórdia para a nossa necessidade e pedindo-lhe que nos abençoe. Sou o servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Um bom curso a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado. De nada, amigo. Ok, então vamos só dando uma repassadinha rápida, né, da aula, né? Do capítulo, não é da aula? Capítulo 18, informações e esclarecimentos, né? Onde eles estavam falando com Alfredo, no capítulo 17, e aí a Ismália volta, né? No caso, o capítulo 18 começa com a volta da Ismália ao círculo de conversação. E o Alfredo, o Aniceto, ele estava perguntando para o Alfredo o que ele achava de continuar a viagem, né? Ou seja, de continuar a viagem no sentido da crota terrestre. E o Alfredo informa ao Aniceto que nesta noite, ou seja, na noite que estão lá, vai ter uma tempestade magnética, né? E aí explica, né? Ele, tipo assim, o que é isso daí, né, Aniceto? Mas ele, logicamente que ele sabe o que é, porém, mas para que o Alfredo tenha a oportunidade de ensinar a André Luiz e a Vicente. E com isso ele explica por que é feita essa tempestade magnética lá na região do umbral, que é para que nós vamos falar ainda mais sobre essa questão dessa tormenta magnética, né? Aqui no próximo capítulo que a gente vai ler hoje. Mas nesse daqui ele fala que a necessidade dessa limpeza pelos espíritos também mais elevados, que é exatamente para que vamos imaginar que naquela época todos aqueles que estavam desencarnando, eles desencarnavam assim com pensamentos muito ruins, né? De sofrimento, de raiva, de ódio. Então isso daí estava sendo levado para
o plano. Também vamos lembrar também que 50% desses desencarnes que estavam acontecendo na Segunda Guerra foram direcionados para a América. América, estamos falando da América do Norte, Central e do Sul. Então, aqui também estavam chegando esses espíritos desencarnados e estavam tendo todo esse cuidado para que não se formasse aquele negativismo, raiva, né, denso, porque esse cuidado que os espíritos estavam tendo era para que toda essa formação, né, densa, dessa energia criada pelos pensamentos desses espíritos, não adoecessem a nós, encarnados. Então, o cuidado que eles estavam tendo de ter uma rotina com essas tormentas magnéticas era para que não se formasse essa força negativista, e com essa força negativista iria nos adoecer. De que maneira? Nos influenciando com aquele pensamento de raiva, de ódio, né? A espiritualidade funciona dessa maneira. Então, teríamos obsessores, né? Diríamos assim. Para que isso não acontecesse, eles faziam a rotina, né? Dessa limpeza. Então, por isso que o Alfredo pediu para o Aniceto não prosseguir a viagem, para que pudesse realmente evitar, né, esse tipo de transtorno que com certeza iria trazer tanto para ele quanto para o André Luiz e o Vicente. Agora, tem duas... vamos lembrar também que o Aniceto ele foi se encontrar, né, com espíritos superiores interplanetários. Então, olha que interessante, né? Existe uma integração dos planetas onde são decididas algumas coisas, né? E nesta situação, na Segunda Guerra Mundial, foi decidido para que se crie como se fossem muros, né? Para que eles não tenham também para que, assim como essas tempestades foram feitas para que a gente não adoecesse, né? Não ficasse doente, né? Eles também tinham esse cuidado para que o planeta Terra não infectasse, né, com essa energia negativa os planetas vizinhos. Então, todos eles se reuniram para criar uma ação para que isso não acontecesse. E aí, no finalzinho do texto, a Ismália fala duas frases muito interessantes, né, que é só para a gente relembrar, que, primeiro, ela fala assim: infelizmente, na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-los ao madeiro. Então, ela foi muito dura quando ela colocou isso, né? Porque é aquilo que a gente faz diariamente. Nós menosprezamos, na verdade, né, tudo o evangelho, os ensinamentos do evangelho, né? Menosprezamos as lições de Cristo, e com isto nós estamos o quê? Conduzindo-lo ao madeiro, como ela fala. E a outra frase é que ainda nós vivemos, né, a política com os Césares, ou seja, tem Césares no mundo inteiro, temos Pilatos no mundo inteiro, né? Aquela fé religiosa como dos fariseus também nós temos até hoje, né? Então, tudo isso, ela diz, olha, passaram os anos, mas continuamos com os mesmos padrões de pensamento, os mesmos padrões mentais, né? Então, basicamente foi isso o resumo da semana passada. E hoje, né, nós vamos entrar com um tema assim, que eu achei super interessante, porque eu já vi, né, médiuns trabalhando, utilizando esse tal de sopro que a gente vai falar hoje, né? E, não sei, talvez alguém tenha uma outra percepção, um outro entendimento, né? Depois que a gente falar sobre esse tema hoje, tá? Esse capítulo é bem interessante,
capítulo assim que, para quem trabalha em centro espírita, vai fazer nos pensar em alguma coisa a mais, com certeza. Então, vamos lá. Capítulo 19, o sopro. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Minha voz está saindo bem? Ok. Ok. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Essas necessidades quais são? De aprendizado, tá? É por isso que ele fez aquela caminhada desde o nosso lar até a crosta terrestre, passando a pé, não por aquela estrada. Lembra que tem uma estrada que é construída, onde essa estrada, quem passa por aí, que faz o caminho de uma colônia até a crosta, tanto os espíritos de bem que vão fazer né, ajudar a quem está aqui encarnado, ou até para quem vai ainda nascer, né? Também o espírito que vai renascer, também ele faz esse caminho. Para quê? Para que não se infecte, né, no caso, com as energias negativas. Esse caminho tem muros, né? É muito bonito, muito bem cuidado, para que na passagem pela passagem do umbral, nenhum espírito seja influenciado negativamente e chegue aqui na Terra já com problemas, né? Então, lembrando que ele fez um outro caminho, o Aniceto, para que realmente eles aprendessem, né, com o lado ruim da coisa, né? Vamos pelo pior caminho para que vocês aprendam como que é. Então, essa necessidade de serviço, ele comenta com Alfredo. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Então, como eu falei, né, essa tormenta magnética que acontece, que é para limpar essas energias densas na região do umbral, para que não fique pesado, né, para que não fiquem emanando essas energias para a crosta, né? Então, essas tempestades são promovidas por esses espíritos superiores, né? Que eles vêm para higienizar essas regiões que ficam com essa matéria mental deteriorada, né? Essa tempestade magnética não teria nada a ver, ou não tem nada a ver, com esse magnetismo que nós conhecemos aqui na face da Terra, tá? Este aqui é um magnetismo espiritual. Nada a ver com aquilo que a gente vê com as forças e tudo mais, tá? Com os ímãs, enfim. Então, ele vai varrer, né, essa tormenta, esse magnetismo, essas emanações mentais doentias, né, complicadas, e como nós falamos, o Rafael também agora há pouco, que isso daí é para que sejam feitas essas limpezas e a gente não adoeça. Ok. E vamos lembrar, né, como eu falei agora no início, que tudo isso daqui está acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Então, esses pensamentos negativos, de ódio, de raiva, são muito fortes, né? São muito fortes. E isso daí, imagina você, a gente estar sendo, não digo invadido, né, mas com aquele sentimento de raiva. Você começa a assistir hoje a gente pode ter um exemplo de hoje, né? Você está assistindo televisão e você começa a assistir algo que te desagrada, um noticiário que te desagrada, e talvez você se conecte ou você atraia esses espíritos que têm o mesmo pensamento. O que vai acontecer? Você vai potencializar essa raiva. E muitas vezes, hoje, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente simplesmente vai vivendo. Mas isso daí também, esse engolir a seco, né? Engolir sapo,
você sabe que hoje adoece muito, tanto é que a saúde mental está aí, né, para a gente ver como que está adoecendo. Então, esses pensamentos negativos, onde de repente a gente não consegue se pronunciar, também nos adoece. Então, acontece isso hoje. Imagina numa guerra, onde, Segunda Guerra Mundial, né, onde tínhamos também não tanta informação, a desinformação era muita, e com isto ainda, poderíamos entender que as pessoas que tinham informação poderiam estar, como se diz, não digo mentindo, como se fala, quando você cria uma história, como que é? Inventando, mas criando história, né, para estar direcionando para aquilo, para proveito próprio, né? Manipulando. Manipulando, isso mesmo. Quem tem informação estaria manipulando, e com isso você pode potencializar qualquer coisa. A gente, né, bom, não vou falar de história, não, mas tem histórias aí, inclusive, o porquê que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se é fake não, porque naquela época que a gente estuda história, não era fake, não existia isso, né? Mas a gente pode entender que pode talvez ter sido influenciado e manipulado para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Quem tem informação faz o que quer. Então, a gente pode estar adoecendo também. Por isso que fazem essa limpeza, né, que tanto Alfredo fala. E é com profunda surpresa ouvi-o afirmar: poderão utilizar o meu carro a zona em que se torne possível, até a zona que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Então, o André, quando ele fala, e com profunda surpresa ouviu afirmar, ou seja, quando ele ouviu o Alfredo, né, falar que poderão utilizar meu carro, na cabeça do André Luiz, falou, como é possível isso acontecer, né? Como é que pode ter carro aqui no umbral, no caso, né, assim, no nível do umbral, né? Então, vamos lembrar que a nossa matéria é uma modificação do fluido cósmico. E o que é a matéria cósmica, né? A matéria cósmica é a matéria original, que não é a mesma da matéria que é a nossa, a matéria que a gente conhece. A nossa matéria terrena, ela está no estágio mais grosseiro do fluido cósmico. Então, o que acontece? O fluido cósmico, num estágio bem avançado, ele é muito sutil. E à medida que ele vai descendo, né, ele vai se condensando, até chegar ao estágio mais grosseiro, que é a nossa matéria. Então, nós, entendendo desta maneira, nós vamos perceber que vão ter vários tipos de matéria. Desde a nossa matéria que nós conhecemos, até a matéria dos mundos celestes, que esse sim é o fluido cósmico puro. Então, como se a gente vai lembrar, né, lá no solar, né? A colônia não solar, ela está próxima da Terra. E esse posto de socorro está mais próximo ainda. Então, é natural que o estilo de vida que eles têm, logicamente que muito mais ainda nesse posto de socorro, que está mais próximo da Terra, é natural que o estilo de vida seja bem parecido do estilo de vida da crosta planetária. Então, é por isso, né, a surpresa do André Luiz
que, poxa, como que é possível, né? É possível por causa disso, tá bom? Por causa do fluido que a gente acaba transformando ele naquilo que a gente quer à medida que tem o conhecimento, né? Então, continuando. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que o sistema de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Então, o que o Andrés está nos revelando agora é que próximo da Terra existem vários tipos de veículos, vários sistemas de transportes. E esses veículos são feitos de matérias mais sutis do que os nossos. E também é por isso que eles são mais avançados. E esses veículos que ele está falando aqui, o Alfredo, no caso, o André, talvez, sejam esses veículos que nós vemos muitas vezes aqui no nosso céu e a gente acredita ainda que são discos voadores. Existe uma ideia de que pode ser isso sim, tá? E aí, a gente, quem assistiu a Pantera Negra, o filme da Pantera Negra, talvez vocês lembrem, né, o país do Pantera é o Wakanda, né? E lá, esse país não pode ser visto, né? Ele tem, né, umas proteções aí que não podem ser vistos. E eles utilizam um metal que é o vibranium. E ele tem a capacidade, esse metal, de absorver e armazenar energia cinética. E isto permite a criação de objetos resistentes e versáteis, assim como o traje, né, da Pantera Negra, o escudo do Capitão América. Existe uma manipulação desse metal que faz com que possam transformá-los nessas coisas assim, né? Tipo o traje do Pantera, as armas e tudo mais. Então, desta maneira, a gente poderia estar aí também, essa ideia do filme, né? Também poderíamos estar compará-lo com uma das colônias, como funcionam as colônias espirituais. Por quê? Assim como esse tipo de carros, né? De automóveis que o André está falando, que a gente não consegue ver, que a gente não entende como são, eles são feitos de matéria que não está na nossa tabela periódica. E tem uma tecnologia que ainda nós não conhecemos. Assim como também foi falado lá atrás, no primeiro livro, a história do aerobus, né? E lembrando que o André Luiz falava que ele era muito rápido, né? Muito rápido o aerobus andando. Então, a gente pode imaginar que o aerobus ele viaja
mais rápido do que a velocidade da luz. E até hoje, a gente não conseguiu essa velocidade, chegar a essa velocidade. E por que ele viaja mais rápido? Porque ele é uma força viva, atuante. E ele se move, no caso, né? Se procede da mente, da mente dos espíritos. Então, é por isso que ele consegue ir mais rápido do que a velocidade da luz. Tem uma tecnologia aí mental, no caso, que a gente ainda não tem. Então, esse o plano espiritual. Se em 1940 já tinha esse aerobus, imagina o que eles não têm hoje, né? A evolução é muito, muito, mas muito rápida, muito rápida. Se vocês querem, se vocês me permitem, tem duas questões do Livro dos Espíritos, onde fala sobre exatamente o que estou falando agora, a nível da matéria, tá? Então, é a questão 28, que ele fala sobre matéria, estou falando, tá? Aí o Kardec pergunta para o espírito, né? Sendo o espírito em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam, essa é a resposta do espírito, tá? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Então, a gente não tem hoje como definir algumas coisas, tá? Essa questão de matéria inerte ou matéria inteligente, que ele já está chamando, matéria inerte é isto, né? Um celular. Matéria inerte. Matéria inteligente somos nós, né? O espírito. O espírito é matéria inteligente, no caso. E ele fala, não importa como você quiser denominar isso daí. A questão é que existem essas duas propriedades que são bem diferentes. E com isso tem uma questão aí que a gente... Eu teria que ler mais um pouquinho, mas o comentário do Kardec, que ele fala no fim dessa questão, ele fala assim, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Não são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja, mesmo segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que os consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, e que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos de Deus. Então, ele tem essa questão aí, né? Existe matéria, a gente não tem ainda esse conhecimento, né? Não temos esse conhecimento, mas que existe. E os espíritos falam. Então, aí, na questão 17, ele fala, o Kardec pergunta, pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Então, é assim. Por que eu falei essas duas questões? Primeiro, porque esses entendimentos que aqui estamos, né, que o André Luiz passa para nós, esses ensinamentos, talvez para nós, nosso entendimento, a gente não entende. A gente não sabe como funciona o aerobus, a gente não sabe como que funciona essa tormenta magnética.
Mas por quê? Porque Deus não quer que a gente saiba. A gente não tem ainda essa capacidade de entender. Ou se tivéssemos, o que faríamos com isso? Então, tudo isso daqui que está sendo falado nesse capítulo se baseia muito nessas duas questões, tá? Na 28 e na 17. A gente entender, procurar entender, acreditando um pouco de como que funciona a doutrina espírita, mas nós temos os limites, e esses limites são dados por Deus. Continuando, então. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Então, aqui, o Aniceto fala, olha, eu quero seguir caminho porque o André e o Vicente, eles precisam iniciar o aprendizado. Aí o Alfredo, né, já aproveitou a deixa e falou assim, Alfredo sorriu, bondoso, asseverando, quanto a isso, não necessitamos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco, ainda hoje, nas atividades de assistência. Acompanhar-nos iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muito a fazer, muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, aqui é Alfredo, né? Está falando para o Aniceto que, se o problema é aprender, aqui também tem muito para fazer hoje. E aí, o Aniceto, excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou Ismália afetuosa, não devemos demorar. Estamos quase na hora nesse momento. Quase na hora, nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador, dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Aí o André, né? Técnico do sopro? Indaguei assombrado antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. Então, esse sopro curador, o que a Ismália está falando, que mesmo nos planos, né, espirituais, também aqui na Terra seria sublime privilégio do homem. Nós teríamos essa competência se fosse desenvolvida. Nós poderíamos fazer se fosse desenvolvida. O que seria esse sopro? A gente vai estar estudando ele um pouquinho daqui para frente. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. E assim, quando a gente fala, quando eu li essa frase aqui, quando a gente é mais novo, né, adolescente, jovens, a gente não vai atrás desse tipo de conhecimentos. Hoje, ou é pela idade, ou é pela face
da história do mundo que estamos passando neste momento, estamos fazendo história a partir, né, a cada momento, é que a gente dá valor a outras coisas que antigamente a gente não dava. Então, demoramos muito, como diz, demoramos muito a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Nós temos muitos tesouros, muitos. Mas também a gente não tem. É por isso que quando um ou outro que sai da multidão se sobrepõe, porque é muito difícil. O Chico, o Divaldo, né, são 1, 2, 3, 5 pessoas que saem do anonimato a partir do momento que valorizam, olham para esses tesouros que a gente tem e que a gente nem tem ideia, né? Comumente, vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo o mais eficiente processo soproterápicos. E esse soproterápico não é encher bexiga, não, viu? Está longe de encher uma bexiga isso daqui, viu? Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Poderia, né? Esse poderia, a gente vai entender por quê, tá? Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Então, os técnicos em sopro, eles precisam estudar, pesquisar, se dedicar, trabalhar, se desenvolver. Isso demanda esforço, comprometimento, amor, porque ele sabe que aprendendo essa técnica é para ser utilizada para o bem do próximo. Então, ele desenvolve muita coisa. Não é algo que vai acontecer assim, ó, a partir da manhã eu vou pegar uma flauta e vou assoprar. Não. Não. Esses técnicos são, assim, espíritos bem elevados, bem treinados, com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de se doar. Exercita-se longamente, adquirirão experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganharam remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Então, aqui já começa a pegar o negócio aqui. Por quê? Pelo menos para nós, né? Aqui encarnados, né? E também, nessa questão do sopro, também aqui que está a diferença em relação ao passe, tá? Começa a diferença. Esse passe que nós praticamos nos centros. Esses técnicos do sopro, eles funcionam como médiuns de cura.
Só que eles utilizam a boca e o sopro. E para isto, né, para eles poderem utilizar a boca, eles têm que vigiar as palavras que eles falam. Eles não podem ficar fazendo intriga. Não podem ficar em conversa fiada. Tem que vigiar os pensamentos. Tomar cuidado com as intenções. Ter um vocabulário amoroso, respeitoso. Tudo isso. E por quê? Porque é pela boca que está a cura, que eles fazem a cura. E se a gente não tomar esses cuidados, o que vai sair da nossa boca? Vão sair vibrações negativas. E o que essas vibrações negativas vão curar? Nada. Nada. Então, esses espíritos são muito bem. Eles, primeiro, como ele falou aqui, eles querem, né? Eles querem. Exercitam-se longamente, adquirindo experiências a preço alto. Tem muita dedicação para que eles possam mudar todos esses padrões mentais. Tem padrão mental, tem comportamento, tem atitude, tem pensamento, tem tudo. Tem que mudar tudo. Se ele quer realmente trabalhar com a cura pelo sopro, tem que mudar tudo. Tem que aprender, né? Compreendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador, depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Então, aqui tem mais uma situação, né? Como que é a nossa alimentação? A nossa alimentação é equilibrada? Hoje em dia, com a nossa correria, com tudo. A nossa conduta é rigorosamente reta? Será que a gente pratica todas as leis morais? Agora imaginem só, como o Alfredo está falando. Se já lá no plano espiritual é difícil ter técnicos de sopro, imagine aqui. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmamente e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Então, o fluido cósmico, ele também é chamado de hálito divino. E quando Deus sopra, na verdade, ele está soprando fluido cósmico.
No livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, ele fala sobre o fluido cósmico e o plasma divino. E ele fala assim, né? O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes e oceano. Aqui eu vou colocar essa parte que eu recortei do livro, e eu vou colocar no grupo depois, tá? Não vou ler, não, são 2, 3 páginas aqui, talvez, mas ele explica sobre isso daqui, sobre o tema do fluido cósmico, para entender talvez um pouco mais do que estou falando, né? Que tem mais explicação também, que está no livro. Então, são coisas que a gente não dá valor, na verdade, né? Não dá valor. Quando na Gênesis do Moisés, Deus soprou nas narinas do homem, né? Ele diz, soprou nas narinas do homem, do Adão, e Adão foi feito e vivente. Então, quando ele sopra, estamos manipulando fluido cósmico. Eu lembro que eu já falei isso, né? Eu não lembro qual, se deve ter sido no primeiro livro, que na verdade por que Jesus fez tantos milagres, né? Porque ele tem esse conhecimento, essa habilidade da manipulação do fluido cósmico, coisa que a gente não tem ainda, né? Então ele conseguia fazer esses milagres. Hoje esses milagres a gente pode entender que é todo fluido cósmico e que um dia talvez a gente possa chegar a conhecer, a fazer aqui na Terra. No plano espiritual já estão fazendo isso. Já estão manipulando isso, né? Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensarão no vento, olha só, nunca pensarão no vento como sopro criador da natureza. Nunca pensaram, né, no vento como sopro criador da natureza. Então, não é o vento, vamos pensar, né? Não é o vento que espalha o pólen. E não é o pólen, né, que faz com que as plantas se reproduzam. Então, o que o Alfredo está dizendo é que o vento é quem fecunda toda a vegetação, toda a flora. E o vento nada mais é também que o sopro. Esse sopro divino, né? Ele sopra e dá vida. Não é isso que fala na Bíblia, na Gênesis de Moisés? Soprou e deu vida no Adão? Só que a gente não vê desta maneira, né? A gente só simplesmente dá o valor do vento, ventou, né? Mas tem um valor. Quem deve conhecer esse valor, quem deve estar dando mais valor, mesmo o biólogo, né? Que ele entende tudo o que pode estar fazendo com o vento. Quando vem aquelas ventanias, o pólen vai, né? E se reproduzem as plantas. Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Tanto assim que, chefiando este posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensação aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização. Nem sempre fácil para todos. Nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa.
Eu acho que faltam 2 minutos, né? Se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha. 5 Não, minutos. 5. Sim, então continua. Que aqui para mim está me dando 2, mas como o pessoal começa a entrar depois, enfim. A esse tempo, Ismael recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Entretanto, encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe a minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador os assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-nos a nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro, com a intenção de aliviar ou curar, tem relevante significado entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. No Salmo 82, ele diz assim: Vós sois deuses e filho do Altíssimo. Então, nós somos deuses. Logicamente que temos as nossas limitações de como co-criadores, né? Mas, se a gente for olhar, nós somos deuses, né? Ou, mais próximo, nós somos irmãos de Jesus, literalmente. Olha a responsabilidade. Como que é difícil a gente estar nos comportando igual ao mestre. Imagina como Deus. Pensamento. Então, como que a gente pode estar desenvolvendo, né? Praticando isso que nos... Tomando posse, diria assim, tomando posse daquilo que nós herdamos. Como fazer isso? Seguindo os passos de Jesus, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Isso daí está no nosso DNA, nós heramos, nós herdamos isso daí. É só tomar posse. Só que é difícil, né? Certas heranças que a gente prefere não pegar, né? Vai dar muito trabalho. Mas se a gente quer, nós teríamos condições. Então agora eu vou derrubar e vamos abrir a outra sala, tá bom? Rapidinho.
foto, Daniel. Só faltou o Daniel, mas não sei se ele vai conseguir entrar ou não. Então vamos lá, continuando, né? Então, todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. Ele está falando o Aniceto, né? Está falando isso pro André, que lá também tem, no Ministério do Auxílio, tem onde, né, estudam, ensinam a essa especialidade, né? Essa modalidade de cooperação que eu sopro. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílio, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Mas agora eu pergunto, né? Porque essas bocas aí, eu particularmente não conheço nenhuma, né? Eu, pelo menos, não conheço esse tipo de boca que poderia estar fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Como que usamos as nossas palavras, né? No dia a dia? Como que é o nosso tom de voz quando falamos com os outros? Usamos as palavras para ferir ou para educar? A gente usa as palavras para reerguer ou para derrubar? Agora, aqui, a última que eu vou falar é: será que a gente reproduz as notícias ruins? Isso daqui que eu falei no início, né? A gente acaba falando, né? De repente, manipulando, sempre com notícias ruins. Então, por isso que eu falo, particularmente, eu hoje não conheço, talvez eu conheça alguém que se escape de tudo isso daqui. Como que a gente usa as palavras, como que é o nosso tom de voz quando falamos com os outros. Nós falamos para ferir ou para educar, para ensinar? Né? Esperava que o Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos da assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. E hoje o capítulo foi mais curto, né? Até pensei em dar 2 capítulos hoje, mas falei, de repente no segundo a gente não vai dar tempo de ficar legal, não? Iria talvez correr. Mas alguém quer complementar alguma coisa? Algum assunto? Expor algo mais?
Inês? Só quero fazer uma observação. Hum. Hoje eu coloquei aí no grupo tipo uma palestra Uhum. que fala sobre a vida do Eurípides Barçanufo. Isso, eu vi. E dentro desse vídeo tem uma frase que ele cita que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente viu hoje. Eurípides teve um encontro com Jesus, o próprio Jesus. E quando ele estava bem próximo de Jesus, ele chorava e ele percebeu que Jesus também chorava. E aí ele perguntou para Jesus por que ele estava chorando, né? Se era pelos sofredores, tal. E aí Jesus respondeu para ele que ele chorava por aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não aplicam, né? Uhum. E a partir disso, eu não vou contar tudo, né? Sobre ele, porque eu acho que quem tiver interesse assista lá a palestra. Uhum. Tem um pouco mais de que 1 hora, né? Mas, então, e aí a partir disso, realmente o Eurípides passou a servir Jesus como Jesus serviu aqui na Terra. Entendi. Então tem tudo a ver, né? Porque Jesus precisou dizer para ele, né, com essas palavras, que ele chorava por aqueles que conhecem o Evangelho, mas que não aplicam. Então até hoje ele chora por todos nós, né? É. Assim como lembra no capítulo anterior que os seguidores, não digo, os mais próximos de Jesus, eles também choravam pelo que estavam vendo, o que estava acontecendo aqui no planeta. Sim. Então, quer dizer, é um sentimento, né, presente, o amor dentro dos espíritos mais elevados. É um sentimento muito atuante, porque imagina só, você está falando do Jesus, semana passada nós falamos sobre os mais próximos, que são os colaboradores do Jesus, que também estavam com o coração assim, né, apertado, porque estavam vendo o que estava acontecendo aqui na Terra, né? Isso foi lá naquela época, né, Então, da Segunda Guerra. Mas que a gente, em cima disso, se você vai fazer a reflexão dessas palavras, né, tanto a que você acabou de falar, como o que eu disse também, infelizmente, ele continua chorando por todos nós até hoje, porque há tanto tempo que ele ensinou tanta coisa para nós e que, infelizmente, nós ainda não aplicamos. exato. Né? E vai de encontro também do início do título que foi falado, né? Que você até citou no Livro dos Espíritos, a questão 17. Uhum. Infelizmente, nós ainda não temos a capacidade de saber tudo. Né? Por isso que diz também que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Porque realmente nós ainda somos muito atrasados, né? Em relação à espiritualidade. Exato. Então, eu só queria fazer essa observação. Não, tá ótimo. Obrigado, Inês. Tá ótimo. Fala, Beth. Não, eu ia falar que o que impede a gente de, às vezes, de ser melhor no dia a dia? É o medo?
Eu acho que é o orgulho. O orgulho, o egoísmo, Ou o a medo de. soberba, são tantos vícios aí que a gente possui também, que eu acho que isso impede muito da Você acredita gente. que é medo do quê, Beth? Porque o orgulho, o que é o orgulho? O orgulho é medo de se expor. É É. medo do que o outro possa achar, da opinião alheia. É orgulho. Também. É o medo. Atrás do orgulho tem o medo. Para mim, né? O medo é que faz o ego atuar. Na minha visão, eu acho que atrás das nossas atitudes de não amorosidade, existe o medo de se expor, o medo do que o outro vai entender e vai fazer. A gente vive na insegurança. Por isso que a gente acaba não tendo mais amorosidade. Não só nas palavras, né? Nos pensamentos, no que o outro, no que a gente imagina que o outro possa fazer ou possa pensar. Eu acho que atrás das nossas atitudes de não amorosidade, para mim, atrás de muito do egoísmo, é o medo do que o outro pode nos prejudicar, o medo do que o outro pode se sobressair e nós Condenar, não. nos condenar Então, também, né? como? Em relação ao medo, é muito disso mesmo, né? Mas a gente tem que também pensar que se a gente for ficar pensando para poder praticar qualquer coisa, pensar no que o outro vai pensar, no que o outro vai. A gente está ali submerso ao outro. E Então, aí o ego a atua. gente não está pensando em nós, né? E sim no outro. Então, enquanto a gente estiver pensando no que o outro vai pensar, a gente realmente não vai agir, né? Não, é Eu que aí a convivo gente no deixa modo o ego geral, tomar conta. né? Hã? E aí no ego a gente está na defensiva, está se Uhum. protegendo. É, Não sei, é uma visão, né? Então, para a gente tentar mudar alguma coisa, porque sem ego a gente não sobrevive nesse mundo que a gente vive, não. É assim, eu acho que cada um de nós, você vê como que, né? Cada um de nós tem o seu pensamento em relação a alguma questão, né? E, e assim é legal a gente perceber que essas diferenças são o que nos fazem olhar para nosso aprendizado. O que que nós temos que aprender? Porque eu não vejo como medo, para você vem como medo, e tudo bem, não tem problema não, tá? É porque cada um tem o seu, é? Seu calcanhar de Aquiles. A Dora está falando, cada um tem seu calcanhar de Aquiles. Por quê? Isso daí é a nossa evolução é individual. Então, para mim não é medo, entendeu? Para mim seria realmente ter um posicionamento maior, porque, por exemplo, palavras, nossa, eu falo palavrão pra caramba, eu não, sabe, eu não estou falando aqui, mas eu falo e muito. Se for me condenar por isso, eu estava estudando hoje, eu falei, nossa, nosso solar está longe, cada dia está mais longe no solar, a cada capítulo estou ficando mais longe de tudo isso, entendeu? e olha que você queria ir direto para lá, né? Agora já nem sei para onde que eu vou, aonde eu chegar tá bom, entendeu? Porque aonde eu chegar tá bom. Tá Então, mas bom. você não fala o palavrão como uma palavra ofensiva. Você fala um palavrão porque sai o palavrão. É porque na Argentina a gente aprende assim, a gente fala 3 palavrões e fala meia palavra, entendeu? 3 palavrões, aí você vem Eu para o também Brasil, falo a muito pessoa é muito delicada, palavrão. entendeu? Não, eu também falo muito palavrão, só que eu acho que não é um palavrão de ofensivo. Eu não estou falando, oh, você é um idiota. Eu estou falando, você fala algumas coisas que eu vou falar, que eu falo naturalmente, mas eu acho que esse policiamento que você está falando não é isso que faz a gente ter atitudes ruins. Esse policiamento é para a gente ter uma comunicação mais assertiva, mais amorosa, vai? Então, tá legal, mais amoroso, isso que eu estava pensando e você falou, olha só,
Vamos supor, você tem na tua frente algo que te tira do sério, tá? Um fato que está acontecendo naquele momento te tira do sério. Num primeiro momento, o que que nós temos que fazer? Poxa, me tirou do sério e tal, já vai para... Quando você vai partir para, né, talvez para um pensamento muito mais forte, ou uma agressão talvez, verbal que seja, falar, não, espera um pouquinho só, vamos é a gente começar a se policiar e começar a fazer essa ressignificação de padrões mentais que nós temos, de ser muito automático, daquilo que a gente vê alguma coisa ou sentimos alguma coisa e pá, sabe, na lata você já dá a resposta. E aí, se a gente para analisar, de repente aquela pessoa que está tirando do sério, né, por uma situação ou tal, fala, poxa, mas talvez ela, né, você comece a olhar para ela como um ser humano, como uma pessoa igual a você que está aqui no aprendizado, está aprendendo, está querendo evoluir, sabe? Talvez seja essa pessoa que está querendo te ensinar algo com o comportamento dela. Isso que você está falando é comunicação não violenta. Não, É não uma é forma de comunicação você... violenta, não, essa é espiritualidade mesmo. Essa é espiritualidade mesmo. Porque você pode falar a mesma coisa de uma forma que a forma que a outra pessoa entenda, vai? Sim, mas... E não seja agressiva. Mas o problema é que não é falar. Não estamos falando em falar. É você pensar. Está aqui no nosso pensamento que nós temos que começar a mudar. Não é não falar. Falar já é a segunda etapa, né? Exato. É o que você está pensando. O que você está sentindo. Se colocar sentimento verdadeiro nas coisas, não um sentimento de oba-oba, um sentimento porque tem que ser feito porque isso aqui é o certo. Senão meu chefe me pega, entendeu? Não, é fazer porque você está saindo de dentro de você. Só que para sair, para você ter uma ação, primeiro tem que pensar. Então, porque mudando... nós achamos que o que estamos falando é o certo, né? Não, assim, a gente age muito no piloto automático. Então, mas vamos lá, vamos pensar no que foi falado agora no capítulo. Qual que é o medo, nesse capítulo, no capítulo anterior, qual que é o cuidado que os espíritos têm em relação aos padrões mentais dos espíritos que estão desencarnando da Segunda Guerra Mundial? Então, olha só, é o padrão mental que eles têm medo. Essa tempestade magnética é para fazer essa limpeza que o padrão, que aqueles desperdícios, aquele lixo mental fica lá, entendeu? Então, esse padrão mental é o que modifica tudo, inclusive adoece a nós encarnados. Então, são padrões mentais. É isso que nós temos que começar a entender. Começar a pensar diferente, com grandes entendimentos, com um amor maior. É fácil? Não, não é fácil, porque se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Né? Estamos aqui para discutir isso, de repente, para encontrar um caminho para essa evolução. Mas é padrão mental, Beth. É padrão mental. Nós temos que começar. Na hora que você está pensando, fala, opa, peraí, calma. Não é isso que. Não é que eu preciso. Não posso pensar isso. Peraí, tenho que pensar, tenho que olhar para essa pessoa diferente. De repente ele está passando um mau momento, de repente é isso, de repente é aquilo. Quando a gente vê muitas vezes, eu já falei isso, né, outras vezes também. Quando a gente vê, de repente, alguém, um mendigo, né, pedindo, e vai e pede a mesma coisa todo dia, e tal, chega uma hora que a gente cansa, né, disso daí, né? E de repente você está falando, poxa, né, como foi falado, nós estamos vendo o efeito na situação e não a causa. O efeito é um mendigo lá pedindo. Esse é o efeito. A causa a gente não conhece, porque aquele espírito, de repente, já encarnou 50 vezes. E ele está passando por isso nesta encarnação, por um motivo evolutivo dele, da evolução dele, para ele evoluir. E ele escolheu aquilo. E a gente chega lá, o quê? Aponta,
julga. Ah, mas eu não falo com ninguém isso, mas você pensou. Né? E isso daí é lixo mental. Então é o cuidado, né, que precisamos ter também. Acompanhar isso, né? Ser franco com nós mesmos. Isso que você falou é quando você para pensar, mas se você reage no imediatismo, no pai bola, é o ego que fala. E atrás do ego tem o medo. É isso que eu falei, de reagir no imediatismo. O que a gente pode fazer para não reagir no imediatismo? Porque o imediatismo é o ego que está falando por trás de todas as nossas Se atitudes. acostuma a pensar até 10. Sim, sim. Não, mas aí você tem que... Não. Não, conta até 5, então vai. Tem que fazer uma proposição. Não, o meu tem que contar até 20, porque sou muito rápida. Você sai muito rápido. Hoje, até lá no Centro Espírita, que eu fui ajudar a dobrar roupa, a Lindomar, tudo que eu dobrava, ela desdobrava. Aí chegou uma hora, eu falei para ela, escuta aqui, eu não vou fazer mais nada, porque você, em vez de se cuidar da tua pilha, você cuida da minha. Quase que a gente se pegou. Porque eu fui muito rápida. Ela começou a mexer na minha pilha, eu falei, não vou fazer mais nada. Você acha que quem falou foi o quê? A amorosidade? Não, ela deu um pulo da cadeira, eu falei... A sorte que tava a Rose lá para dar o... Você imagina o que o ego não fala mais forte? Essa parada de pensar, eu não sei, eu vejo assim, cada um tem um tempo, né? No meu tem que contar até 1000. Eu entro antes que você no umbral, Eduardo. Eu pensei que estava fazendo, sei lá, né? Estava me escapando, mas acho que não, viu? Vou dar uma passadinha mesmo. Essa passadinha, não sei quanto tempo eu vou ficar lá pro projeto, que tá louco. Mais alguém? Mas não é todos nós que vamos passar por lá? Não, bom, agora já tô vendo, né? Eu pensei que não ia. Detalhe, eu pensei que não ia. Pensei que todos nós passaríamos por lá, primeiramente, para depois ser encaminhado para outro local. Mas Para ser encaminhado ali para as câmeras retificadoras, onde a gente vai fazer os nossos refazimentos. Tá certo. Eu vou começar a me conformar com isso. Ô, Beth, eu sei que às vezes a gente tem vontade de bater cá lá, assim, sabe? Você tomou, levou, já quer rebater, né? Mas assim, hoje eu tive uma situação no hospital antes de vir para cá, vindo para casa, né? Que eu fui acionada agora no final da noite porque um paciente entrou na copa e praticamente quase agrediu a copeira que não quis dar para um sachê de sal. Aí eu subi correndo, né? Para poder entender tal a situação. Aí é um paciente super agressivo, né? Que ninguém consegue colocar limite nele, tinha um segurança lá, as meninas da Copa estavam chorando. Eu falei, aí eu conversar com ele, falei, gente, eu não vou conversar, porque eu vou para os meios legais. Porque eu vou pensar. Eu vou pensar porque a lei da ação-reação. Será que eu vou querer confrontar com ele para ouvir tudo que as meninas já ouviram? Não, eu vou para as leis legais. Então eu fui lá, liguei para o médico dele, porque ele também é médico internado, tá? Liguei para o médico dele, conversei com o médico dele. Aí eu falei, olha, eu vou notificar, eu vou abrir um código, a gente chama de código Atlas, que é uma notificação de uma situação grave, né? Aí abri um código Atlas, acolhi as pessoas envolvidas, anotei tudo, pedi para o segurança puxar a filmagem e fui para os meios legais, porque eu falei assim, gente, tem hora que você tem que ter muita resiliência, porque se você entrar na pilha da pessoa, você perde a razão. Aí eu acabei indo para os meios legais. Tô aqui em casa, ó, plena, calma, porque também é tanta coisa que às vezes não vale a pena. Sabe aquelas batalhas que não vale a pena você entrar? Não vale a pena. Então, acho que é isso, sabe? Tem batalhas que não valem a pena. Não sei se eu tô certa ou não, mas é a ação da, sabe? É a lei da ação-reação, que nem ele, né? Tá lá sozinho, já teve várias notificações abertas contra ele, é um médico internado, sozinho, cadeirante. Assim, será? Quem tem que aprender? É ele, né? Acho que a vida vai dando uma lição. Então, assim, não sei, tem batalhas que a gente não precisa comprar, eu acho, sabe? Eu tô assim, como a Eduarda falou aí, a saúde mental da gente uma hora
Não aguenta, sabe? Eu não sei, eu acho, né? É minha opinião, é minha opinião. É que também você se sentiu impotente com a situação, né? Porque todos já tinham passado por uma situação e, na realidade, você não viu outra alternativa, né? De lidar com isso. Os meios legais, não vou ficar batendo boca com ele, não. Vou para os meios legais. Você contando a história, você olha o lado dele, ele deve se sentir fragilizado e reage com agressividade, né? É, bem ofensivo com todo mundo, mas eu falei, gente, acolhi quem tinha que acolher, né? Notifiquei, e é isso. E é isso. Aí o hospital que tome as devidas providências para uma próxima internação não deixar mais ele internar, né? Lá no hospital. Então, assim, eu acho que nessa vez eu vou pelas vias legais. Eu acho que tem batalhas que a gente não. Eu pago para não entrar, sabia? Porque senão quem sai perdendo é a gente. Às vezes, que o Eduardo falou, a gente engole uns sapos aí. Tem que engolir uns sapos, às vezes. Mas eu acho, dá licença, eu acho também que não é só a voz o que sai. Eu acho que o pensamento também é muito importante. Às vezes a pessoa faz alguma coisa pra gente, a gente fica calado, mas por dentro uma pessoa que isso me fez esse negócio. Você não responde, mas você fica pensando, né? Matutando, enfim. Eu não sei. Eu que também tenho que levar em consideração o pensamento. Não sei o que vocês acham. Eliana, eu não sei, mas toda vez que é uma pessoa difícil para atender, eu já subo rezando, entendeu? Já vou fazendo minhas orações, que quando eu chegar lá, já tá mais tranquilo para mim. Para mim só sobra as buchas, viu? Que a Eliana falou, acho que é para a gente não ficar remoendo, porque não adianta nada você tomar uma atitude positiva em relação ao fato e depois ficar remoendo aquilo na cabeça, porque aquilo também atrai, o pensamento atrai a vibração, né? Pensamento é fluido cósmico. É. Pensamento é fluido cósmico. Então, a gente, no pensamento errado, a gente já está construindo vibrações erradas que são emanadas, que são... Alguém toca isso daí. Que já vai na visualização errada, né? Você já vai puxando para... E para pensar diferente, hein? Na hora que está o circo apertando. Tem que ter uma força de vontade de mudar muita. Para espelhar, pensar em Jesus. É por isso que ele fala que é difícil. É por isso que o Alfredo fala. Imagina só, no plano espiritual já é difícil você pegar, né, adeptos a esse tipo de trabalho do sopro. Imagina aqui. A gente está muito longe de chegar nesse negócio do sopro. A gente ainda tem uma... Sei lá, se você conseguir segurar algumas batalhas que aparecem no dia a dia, você conseguir segurar e transformar aquilo que seja numa frase de amorosidade, que não seja pai bola, eu acho que já é sei lá, eu já me consideraria um pouco vencedora, né? O sopro que a gente conhece bastante é aquele, sabe, quando alguém te fala uma coisa, ela... De novo, esse sopro é bem praticado. Mas esse não chega a nenhum, né? Nem ajuda Mas esse sopro, a gente é expert nisso daí. Isso não é um sopro, né? Isso é um bufo cósmico, né? Bufada cósmico universal. Isso daí, pô, não tem espírito que ganhe da gente. Mas também a gente não pode exigir muito, né? Não tem que ir devagar nessa história. Eu acho assim, a gente quer já chegar e pular para a câmera de retificação, mas a gente tem que ir devagar com a gente mesmo. Não adianta cobrar muito. Que nem eu tenho a resposta pai bola. Então vamos lá. E já consigo segurar alguma coisa? Depende, Beth, sabe por quê? Por quê? Capítulos anteriores nós falamos sobre isso também. Quando a gente faz um planejamento reencarnatório,
a gente... Não, mas a gente esquece tudo. Não adianta você falar nisso. A gente chega aqui já... Posso falar? Obrigado, viu? Como que você está sendo compassiva? Obrigado, Beth. Você está aprendendo já, né? Tá vendo como Já é um o curso bom de orelha é bom? treinamento. Estou treinando você. É Beth, assim. se acalma. Amanhã é civilização, Beth, se acalma. É difícil, mas vai com calma. Não, ela está vermelha, né? Você vê? Olha o rosto dela, está vermelha. Tá pensando que eu sou a Lindomar, está querendo pular em cima do meu pescoço. É assim, ó. Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, nós encarnamos com alguns propósitos. E talvez, Beth, estou falando que seja isso, que estamos falando em possibilidades, né? Talvez chegue um momento onde fala, não digo o espírito, mas você é direcionada sempre por uma equipe espiritual ao teu lado, direcionando para o melhor. E muitas vezes a gente não dá ouvido a isso daí. Nós falamos isso hoje nos primeiros capítulos, né, desse livro, que os espíritos vão no ouvido e eles não fazem caso. Quando estavam falando dos fracassados, lembra? Dos espíritos fracassados que contavam as histórias, muitos espíritos eram espíritas montando os centros espíritas para dar não só também para dar assistência aos necessitados. E aí os espíritos estavam aqui do lado, né, falando, Eduardo, você está fazendo errado, Eduardo. Não, certo, sai daqui. Estou certo, eu estou errado, eu estou certo, pronto. O que fala isso é aquilo que você fala agora, o ego. O ego que destrói muita coisa. Então, a gente está numa corrida, talvez, né? Onde fala, poxa, eu estou atrasado. Sabe aquela coisa? Estou atrasado. Tenho que correr agora. E aí, essa corrida, Beth, é correr em direção ao propósito da tua reencarnação. E quando você fala, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer aquilo outro, não tenho paciência, não tenho aquilo, não tenho outro, exatamente aí, nisso que você tem que olhar. Essa falta de paciência que você sempre fala, né, que você responde bate pronto, tal, exatamente isso é o que precisa ser olhado, talvez. Muitas vezes, também eu falei isso nos primeiros capítulos. Muitas vezes a gente não sabe, e agora, como que eu faço? Como que eu vou fazer? Como que evoluir? Vou saber o meu caminho de evolução. Como que eu vou saber? É olhando aí onde que está pegando, o que está pegando. Como que você... Puta, eu não tenho paciência com nada. Então, isso daí é uma coisa que eu tenho que aprender. Mas eu fico tensa demais, então, outra coisa que eu tenho que aprender. Mas... eu sou paciente, não vem com essa, não. Então, não eu estou sou falando paciente. você. Mas, eu até fiz uma âncora lá para compaixão. Você é tão paciente, Beth, que você não me deixa terminar. Olha, a tua paciência é tão boa, Beth, que você não me deixa terminar. Ô, Edu, tem uma fã dela aqui, ó. Vem aqui, ó, uma fã dela aqui, ó. Que ama a Beth. Ansiedade. Ama a Beth, Selena. Oi, Beth. Calma, Beth, calma. Isso então, é ansiedade, não tem a ver com paciência. Não, tá certo, ansiedade, paciência, não tem problema. É ansiedade, mas eu aprendi a fazer uma âncora. Então vamos lá, calma. Então, é ansiedade? Então, olha para a ansiedade. Puxa, eu tenho que ser mais calma. Tá pronto, você falou agora, eu não sabia, você falou. Então, são essas coisas que a gente tem que dar atenção, e a gente não dá atenção porque é muito mais fácil manter os nossos padrões mentais. É muito mais fácil. Porque a gente foi criado, né? A gente foi se adaptando às facilidades que o mundo te dá. E quando você olha para o mundo, que esse mundo material não é aquilo que não é pelo que estamos aqui, e sim para um mundo, para uma evolução espiritual, isso daí que é difícil. Aquilo, da mesma maneira que estou falando agora. Essa dinâmica do sopro, quem que está apto aqui daquilo? Pode levantar a mão e fala, eu vou bater palma. Nós estamos aqui em 16 pessoas. Quem está apto a praticar, a treinar o sopro aqui? Porque pode, como ele falou, no plano material, se houvesse pessoas, iria ajudar muito.
sabe? E aí tem muita coisa para a gente evoluir. Pode escolher a mais simples, não precisa ir para mais dura. Podemos escolher a mais simples. Aquilo que vai doer menos, né? Porque as mudanças doem mesmo, não tem jeito. Beth, dá licença. Eu tenho uma sugestão para essa ansiedade. Hoje tudo. vocês vão me pegar para Cristo, é isso? Negativo, sai fora. Uma sugestão para essa ansiedade, para essa compulsividade, vai muito bem um estabilizador de humor, como a minha psiquiatra me passa, para eu ficar calminha, calminha, calminha. Estabilizador de humor é ótimo. O que é isso? É um remédio, é uma medicação. Ah, não, aí eu vou apelar, não. Viu? É assim, se fala, fulano morreu. Ah, tá bom. Não, vamos manter para o capítulo aqui, vai. Vamos manter o pensamento no capítulo. Não, eu só queria falar mais uma coisa. Eu aprendi Tá legal. Mas eu falo uma coisa, ela fala outra em cima, logo em seguida não me dá. Não, Fala, Beth, fala logo, vai. Eu não vou falar mais, ó. Tá. Eu aprendi um negócio que é a tal da âncora, né, Inês? Você também aprendeu, não sei quem mais aprendeu aqui junto. Então, nós aprendemos um negócio na PNL com o negócio da âncora. Então, você visualiza. Eu não vou explicar sobre isso, mas vocês podem ler sobre a âncora da PNL, que tem um mestre ali, ele pode falar melhor que eu. E aí eu pedi por isso, no lugar da ansiedade, trocar pela compaixão. Mas por quê? Porque eu pensei numa determinada situação que a ansiedade acaba prejudicando o meu irmão, entendeu? Eu saio na... Eu quero ter uma harmonia com ele, porque ele está doente, eu quero fazer o melhor possível. Estar do lado dele não é só estar do lado dele, mas estar do lado dele de forma que ele esteja confortável. Então, eu fiz a âncora lá com o seu Eduardo Acien, que ensinou a gente a fazer. Olha, está funcionando pai bola. Olha, posso dar depoimento que a minha âncora aqui, ó. Veja, é só isso, não falo mais. Obrigado, Beth. Mas tem que instalar mais algumas âncoras. Assim. Uma por vez, calma. Então tá. Legal. Vamos lá. Mais alguém que vamos falando voltando para o livro. A gente já passamos até pela PNL hoje. Voltando para o livro. Então vamos lá. Enquanto vocês pensam, só quero. Quando ele fala aqui, né? Todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Isso daí para mim caiu muito forte, sabe? Porque é um desafio enorme, né? Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Normalmente, quando a gente... normalmente, eu estou dizendo... Mas você tem os teus filhos, você passa do melhor, né? Para que eles possam, normalmente, né, serem melhor do que você amanhã. Né? A gente tem esse pensamento com nossos filhos, né? Criar para que tenham seja mais produtivo, seja melhor, né, do que a gente. Como que será que Deus criou nós, né? Será que nós estamos atingindo, né, algum propósito dele? Estamos há quase 10 mil anos, né? Ou até mais. Evoluindo. Então, é algo que esse Salmo 82 é muito forte quando a gente fala isso, né? Quando a gente pensa nisso. Será que não estamos cumprindo o papel de Deus em algum momento?
né? E aí, poxa, mas é Deus, é impossível. Tá bom, então do Cristo, do filho dele, mais próximo. Ainda assim é difícil. Então né? é muito difícil. Se assimilar. Nós somos deuses no sentido de que nós temos essa centelha da criação de vida divina na nossa vida, né? Essa jornada de evolução, que é a eternidade, até sermos seres co-criadores, assim como o nosso Cristo planetário, ainda é uma jornada longa aí pela frente. A manipulação do fluido cósmico universal, ainda para a gente nessa encarnação, nessa vivência desse universo planetário que nós temos aqui agora, não estou falando nessa encarnação não, mas nesse processo planetário que nós temos atualmente, ainda é muito primitiva, porque a gente não consegue nem controlar os nossos pensamentos. E sendo que os nossos pensamentos são justamente a nossa matriz criadora, né? A nossa matriz de criação. O pensamento é matéria, é energia, e energia é matéria, e matéria a gente plasma. Qual é a realidade que a gente está plasmando para a gente nesse momento? Então, nós temos ainda essa grande dificuldade de fazer essa materialização, de conseguir controlar os nossos pensamentos, que dirá o sopro divino. Então, é um caminhar. Primeiro, é um passo de cada vez. Primeiro, controlar os nossos pensamentos. Primeiro, controlar esse fluido energético. Primeiro, controlar o nosso campo ao redor, para daí a gente ter a dignidade de poder fazer um sopro divino. Então, eu acho que nessa vivência, nesse estágio planetário, a manipulação de sopro ainda vai ter que ficar para a próxima. Né? Nesse processo, nessa evolução planetária, né? Nesse estágio planetário que nós estamos ainda, de mundo de provas e expiações, primeira coisa é controlar a nossa mente, né? Fazer o bem sem olhar a quem, para daí a gente conseguir, depois de controlar a nossa mente, controlar a nossa língua. E aí a gente poder fazer um sopro puro de crescimento, de salutar, de cura para o nosso próximo, né? Ana, você falou dia 20, né? Ou seja, dia 21 seria. Eu acho interessante a gente verificar mesmo se quem, né? Para mim tudo bem, a gente não viaja mesmo, eu e o Eduardo, então não tem problema de estar presente na aula, tá? Mas para mim seria legal. Agora vocês veem se a gente faz ou não faz no dia 21, por causa do feriado prolongado, tá? Bom, eu vou fazer a minha observação. Eu só vou participar da próxima, porque depois eu vou estar viajando, não vai ter como eu participar das demais, até o retorno. Tá.
A gente pensa aí, a semana que vem a gente decide isso daí, tá? Joga uma enquete no grupo. Pode ser. Pode ser. Ô, Edu, você pretende levar essa aula até quando? Em dezembro? Dezembro? Deixa eu ver. Termina em dezembro, né? Isso, termina em dezembro e a gente vai começar logo em janeiro depois, né? Dezembro, talvez a última sexta-feira seria dia 19, talvez. Que depois dia 20, né? 21, 22, 23. Acho que dia 19, para mim, tudo bem. Eu Se acho que vocês 19 concordam. não. Não? Já está Porque muito Já tá muito próximo próximo de de Natal. Natal. Por isso que eu seguinte tô já pensando. Já viaja dia 15. Então tá, então dia 12. Dia 12. Agora, Retoma dia 9? Não entendi. Retoma dia 9? Dia 9 ou dia 16, né? Se for o caso. acho melhor, viu? Porque, como é férias escolares, tem muita gente que fica janeiro fora, até dia 20, assim, né? Então, não sei se seria producente começar antes. Tá no grupo. Coloca no grupo, a gente resolve. Isso. Falar Sabe, que quando a gente. Deixa eu comentar um negócio aqui, que quando a Eduarda falou fazer o bem sem se importar a quem, né? É um dos princípios que seria. E aí, pela nossa experiência, e não é de um dia, não é de dois, é de vários. Olha a dificuldade que nós temos de engajar pessoas para ir às aldeias indígenas, por exemplo. Fazer o bem sem se importar a quem. Estou falando disso, tá? E estou falando o que foi falado agora no grupo também, no capítulo. Então, olha a dificuldade de você engajar pessoas espíritas, porque nós temos quase 40 trabalhadores lá, para ir até levar um presente, um brinquedo, uma cesta para os índios. Todos têm compromissos, todos. Todos têm isso, todos têm aquilo outro, todos inventam alguma história. E tudo bem, tem. Estou dizendo assim, se a gente for começar a pensar o que Deus gostaria, né? De compaixão, de dedicação, aquilo, estou falando do sopro, tá? Estou falando do sopro. E para você ver como que um ato tão simples, de 2, 3 vezes por ano, que a gente faz isso, a dificuldade de você encaixar pessoas. Não é para fazer o bem? Não é para você explorar o teu amor? Não é para você, né? Mas exige. Então, assim como para o sopro, o espírito que está lá, também vai exigir alguma coisa a mais para desenvolver essa cura pelo sopro. Imagina para nós, então, a dificuldade que nós temos. Nós estamos estudando tudo isso daqui. Nós estamos estudando que a gente precisa desenvolver um pensamento atuando em favor do outro, né? Amando sem saber qualquer coisa. A gente não precisa de nada. Isso lá a dificuldade aqui. Mas tão simples. Só que tem que ter vontade de você acordar num domingo cedo, ir para o centro, fazer. Nós temos que levar 50, 60 cestas básicas agora no dia 30. Né? Dia 30. E a gente vai estar se correndo atrás para poder, porque é difícil. A pessoa chegar lá dia 30, isso no dia 29 temos o bazar. Dia 30 a gente tem a cesta para levar. E tal. Então é assim, não é só
a ação. Aí ele fala, não, eu vou porque o Eduardo fala, né? Não, não é porque o Eduardo fala, tem que ir de coração, né? Porque ir para lá, para chegar e lá, eu tenho que ir embora depois de 2 horas para ter um compromisso, pode ir, tudo bem, mas o legal é você estar vivendo, fazendo amor, fazendo a diferença na vida de alguém que você não conhece e você sabe que ele nunca vai retribuir para você. Pode retribuir como espírito, mas porque não tem condição de estar longe, a gente não vive no meio social deles. Então são coisas que são difíceis. O ser humano, ele tem outros olhares. Tudo bem também. Porque, sabe por quê? Porque a evolução é individual de cada um. Então eu não posso cobrar que você vá. Eu não posso cobrar que ninguém vá. A gente coloca, olha, nós vamos fazer isto. Mas tem uma dificuldade. Essa dificuldade existe. Lembrem que amanhã nós temos um grande palestrante. Hein? Amanhã o Luiz vai estar dando um show. Bom, eu espero, né? Ele dá o show mesmo. Ele dá o show mesmo não querendo dar um show, daí dá um show. Ele é muito bom. Gente, mais alguém? Senão a gente faz um encerramento aí mais tranquilo, em lugar de fazer na correria. Não? Ok. Quem se habilita a fazer um encerramento hoje? Se não se habilita, deixa mais um, Sérgio. Guarda para a semana que vem. É isso mesmo, Silma. É isso mesmo, Silma. Aquela coisa de trabalhar muito tempo junto, né? Então vamos lá. Sem mais nada, vamos agradecer a espiritualidade amiga que se fez presente. Aliás, se faz presente desde as primeiras horas da manhã, descendo em cada residência as redes magnéticas, a fim de que tenhamos sustentação e proteção para mais uma noite de estudos. Agradecemos a espiritualidade maior que orientou o Eduardo e a Eduarda para ministrar esse capítulo de suma importância para todos nós, para efeitos ou não, de entendermos que tudo começa pelo pensamento e termina pela boca. Que se quisermos um dia chegar num nível mais elevado, é esta autoanálise do pensamento que vai nos dar um impulso para a nossa evolução do espírito. E assim, humildemente agradecidos por essa oportunidade, pedimos a todos os mentores do curso, do centro, licença para finalizar esse trabalho tão importante para a nossa vida material e espiritual que foi dado hoje. Convido a todos a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoamos mesmo de coração. E não nos deixeis cair, Senhor, em tentação, livra-nos de todo mal. Amém. Pois vosso é o poder, a honra e o reino, para todo sempre. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor.
Aproveitando, eu convido a todos para amanhã, aqui na minha casa, às 15 horas, para esse mergulho de um assunto que pouco me interessa, que é cirurgia espiritual. Quase nada me interessa. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso. Bom descanso. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Anelson. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite. Abraço. Outro.